Olá pessoal, essa daqui é a minha Chevrolet C10 1972, cor azul profundo, original da época, né? E eu considero ela como uma sobrevivente, um termo novo que eu aprendi, survivor, porque essa caminhonete aí ela tá bem conservada, mas ela foi bastante utilizada para os serviços dela. Como ela é um utilitário, ela possuía uma gaiola de madeira aqui em cima na carroceria, e ela era utilizada como para transportar um bezerro, um cavalo, alguma coisa assim. Eu lembro dela quando eu era garoto, lá na minha cidade. Esse assoalho aqui de madeira estava cheio de palha de arroz com a gaiola. Eu lembro dela parada na rua. Talvez isso explica um pouquinho por que o teto dela é um pouquinho desgastado, da pintura queimada. Talvez por causa da saliva do gado, né? Que é uma saliva bastante ácida, e essa saliva com o sol ela pode corroer a pintura. Mas ela possui várias marcas da época dela mesmo, do dia a dia. Aqui dá pra ver que tem um desgaste de pintura, tem um arranhão no capô, bem aqui. Então assim, ela é uma sobrevivente. Se a gente for olhar também aqui embaixo no painel frontal, tem um queimado na pintura, né? Ela é toda original. Esse paralama aqui talvez pode ter sido retocado, mas ela possui marcas, né, do dia a dia, do uso do trabalho. Inclusive aqui na porta também, próximo ao retrovisor, ela possui esse queimado. Enfim, várias marcas aqui do braço também, ó, do apoio do braço do pessoal que utilizava ela. Possui sim alguns retoques. Ela tem esse retoque na carroceria, numa tinta mais grossa, que eu entendo que é devido ao uso dela. E aí o antigo proprietário dela, que era um senhor, eu conhecia esse senhor, ele zelava da caminhonete. Bom, e a minha aquisição foi da seguinte forma: eu fiquei sabendo que ele faleceu e entrei em contato com o neto desse senhor via chat de computador mesmo. Eu conhecia ele, né? E aí eu entrei em contato com ele. Ele disse que a caminhonete estava à venda. A caminhonete era toda original. Ela tinha as rodas original, era alta, os pneus finos, diagonais. Só que eu, desde garoto, sempre gostei de carro antigo. Só que os carros antigos que eu sempre gostei eram os carros chamados de hot rod. Eram os carros americanos, né, com motor preparado ou modificado para sua necessidade, e com roda e também um pouquinho baixo. A roda deixa o carro bem diferente, o carro bem bonito. Então eu cresci assim com as antigas revistas Hot Rod, a Super Truck não, era uma Trucking que chamava. Era uma revista só de picape americana. E eu sempre gostei de caminhonete. Então essa daqui foi a minha aquisição em 2010. É meu xodó. Eu fiz algumas adaptações nela. Essas adaptações eu vim estudando ao longo do tempo, porque eu mantive ela original por 5 anos. Então, e nesses 5 anos que eu mantive ela original, eu fui estudando para ver qual que era a melhor possibilidade de fazer as alterações e de também poder verificar o que eu queria fazer nela. Então, uma das coisas que eu considero importante, por exemplo, o freio. O freio original dela é tambor. Eu passei para freio a disco. E também, para poder baixar ela, eu utilizei mangas de eixo. Manga de eixo rebaixada, porque o chassi dessa caminhonete, ela é o mesmo chassi da caminhonete americana, de 1960 até 1966. Então possuem várias peças lá nos Estados Unidos. Dei sorte de comprar enquanto o dólar estava baixo. Então eu consegui comprar a manga de eixo com o jogo de freio a disco e com as pinças, bem como os pivôs de suspensão, tudinho, para poder colocar a tão sonhada
five spoke, ou roda palito, ou para algumas rodas gaúcha, que aí eu consegui pedir, encomendei para fazer lá em Bento Gonçalves. Tem um rapaz lá, ele chama Alemão Rodas. Ele já tinha saído numa revista aqui no Brasil. Essa revista, ele tinha feito umas rodas dessa para um Maverick. E aí eu gostei muito. Essas rodas são aro 18, pneu 235 5518. Elas são 18 por 8. A tala dela é 8 polegadas. E a furação dela é 5 por 127, que é uma furação comum nos Estados Unidos, tá? É uma da linha GM, possui bastante roda lá. Originalmente a C10 ela é 6 por 139, né? Então não dá para colocar dessas rodas aqui, a não ser que coloque esse adaptador. E eu não sou muito fã de adaptador, tinha essa oportunidade, eu acabei colocando 5 furos. Além das rodas e da suspensão que eu pude colocar, eu considero também um upgrade na mecânica, que eu coloquei o motor dela, o motor de C20. Então é um motor que é uma evolução do motor original dela, né? O motor original dela é um 261, é um 261 polegadas, muito comum aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos as variações deles era de 216 e 235. São dois motores que eram muito utilizados em veículos lá, né, em carros e em picapes. O 261 nos Estados Unidos ele era utilizado em caminhão. E no Brasil, quando a GM foi instalar no Brasil, ela já fez o 261, utilizando na Chevrolet Brasil e nos caminhões GM, né? É um motor, por que eu fiz essa alteração? É uma evolução do primeiro motor. Então eu considero que ficou dentro de casa, né? Vamos falar assim. E é muito fácil também a adaptação com o câmbio. O câmbio dela é original, 3 marchas. Então eu decidi ficar com esse motor, que é uma evolução da primeira família de motores, né? Primeira família 216, 235 e 261. E a segunda família seria o 3800, que veio para o Brasil no primeiro Opala, o 4100, que é esse daqui, e o 4800, que é o famoso canavieiro, né? Então todos esses motores são evolução da primeira família de motores. Coloquei uma direção hidráulica para poder e um hidrovácuo para o carro ficar melhor para dirigir no dia a dia, né? Então é um carro que possui umas alterações, como vocês puderam ver, e é um carro que eu gosto muito. Inclusive tem um bom funcionamento. Ela possui um comando de válvula que eu pude colocar nela, estimulado, né, pelo pessoal, pelo Tonela, né, que ele falou assim: você consegue fazer, pode fazer, você consegue instalar mexer no seu motor, instalar suas modificações. Então eu consegui nela colocar um comando de válvula 260H, coloquei uma polia damper também. É um motor bem esperto, apesar desse um motor bem esperto. Eu gosto muito desse carro. Esse comando de válvula, ele tem o cuidado de trabalhar com carros mais pesados. A graduação dele é feita para 4x4 e para guinchar, né? Ou seja, é um comando de válvula utilizado para utilitário, né? O interior dela todo original, o banco é original, mas eu deixei assim porque está em bom estado de conservação, apesar de ter esses rasgados aqui no banco, mas é uma forração original. O painel todo original, com exceção do conta-giros que eu coloquei, né, e de um hall meter que eu coloquei também para poder estudar um pouquinho a mistura. É um carro bastante conservado e que eu utilizo para brincar e aprender bastante coisa. Muitas coisas que foram ensinadas sobre distribuidor, sobre o carburador, né? Eu consegui tendo aula com o Tonela. Eu agradeço bastante a essas aulas para poder curtir, aprender e brincar cada vez mais com essa caminhonete. Um abração para vocês, tudo de bom, tá aí. Essa daí é a minha caminhonete, o Chevrolet C10 1972, azul profundo. Grande abraço para todos.